Versículo 2 diz assim: quando o justo governa, o povo se alegra; quando os perversos estão no poder, o povo geme. Princípios. Salomão sabe que um homem e uma mulher no governo, que trabalha em prol do povo, o povo vai se alegrar. Os princípios vão ser correspondentes àquilo que o povo eticamente pensa. Então, um homem justo sobre o governo de uma nação, que rege por princípios principalmente cristão, principalmente tradicional, e por mais que a sociedade foi se atualizando na era contemporânea de hoje, esse texto não está invalidado. Sabe por que a nossa nação está gemendo? Porque nós temos pessoas que não têm a mesma visão que a Bíblia fala, não tem a mesma visão, não tem o mesmo princípio, são perversos no poder, pessoas corruptas, pessoas que não pensam no outro, no próximo. E o evangelho é o quê? Amar o teu próximo como a ti? Se eu amo o outro, eu não vou me prejudicar ele. Então, um governante que trabalha em prol do povo, e é essas pessoas que Deus quer colocar no poder. Precisamos de governadores justos, governadores em prol, que trabalham em prol do povo, como Provérbios 29:2. Por exemplo, Salmo 33:12 diz: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que o povo escolheu a pertencer, uma nação que tem princípios como Deus, que não esqueceu das suas leis, que não é desobediente a alguns princípios morais e éticos, que hoje está defasado na nossa nação. A gente precisa olhar a partir da Bíblia, não a partir do que a Globo, do que o SBT, do que as emissoras propõem para nós. Quem crê, diga amém. O que a Bíblia fala a respeito? Então, eu quero falar de alguns homens. Por exemplo, o primeiro homem é José, um governador. Não tinha como não falar dele. José foi um governador, o nome dele tem a origem de Yosef, que quer dizer acrescentará, revirando-se a Deus. Ele tem um sonho, passa por várias situações, vamos adiantar, é vendido para os seus irmãos, chega em Potifar, ele sofre injustiça com a mulher de Potifar, vai para a cadeia, se destaca, se torna líder lá dentro, espera o tempo oportuno, revela o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro vai morto, depois de 3 dias o copeiro é restituído ao lugar do sonho que José havia revelado. E a Bíblia diz que José foi esquecido pelo copeiro, porque quando eu revelar o teu sonho, você chegar de Faraó, fala que fui eu que te revelei, que você restituiria o seu cargo diante dele. Só que o copeiro se esquece. Ele passa por mais 2 anos. A palavra diz em Gênesis 40, se eu não me engano, depois de 2 anos Faraó tem um sonho: 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, depois 7 anos de vacas magras. Ninguém no Egito, nem os magos, nem todos aqueles que cercavam, nem os conselheiros de Faraó poderiam revelar. Então ele se levanta, e eu quero ler o texto de 41:53 que diz: olha quando ele revela, 41, que diz que depois de 2 anos ele vem e revela o sonho. Capítulo 41:53 diz assim: por fim terminaram os 7 anos de colheita fartas e todo o Egito. Começaram os 7 anos de fome, como José havia previsto. Então no sonho de Faraó ele fala: olha, chame ele. O copeiro lembrou: olha, tem um homem que revelou um sonho na cadeia, traz ele. E quando José é apresentado, revela o sonho de Faraó, fala: ó, vai haver 7 anos de colheita muito forte, você vai ter que guardar, abrir celeiros e guardar, armazenar da melhor forma o trigo. Por quê? Porque vai vir 7 anos de vaca magra, ou seja, um tempo e 7 anos de crise sobre toda a terra. Então, você tendo armazenamento, todo mundo vai vir comprar o pão da sua mão, e o Egito não vai passar por aperto. Faraó olha para ele e fala: último detalhe, Faraó, coloca alguém que tem uma boa administração. Ele diz: você é o homem que habita o Espírito, você será esse homem, e coloca ele como governador. E quando ele se torna um governador, ele fala: olha, a única coisa que não vai ser teu é o trono, o restante, todo mundo tem que prestar submeter a sua autoridade. E o versículo 53 que lemos, o tempo de escassez vem, só que no tempo de fartura ele guarda. Diz-se o quê? Fala mais alto. Ele guarda. A maioria de nós somos assim. Quando a gente tem, a gente não mede o esforço em gastar. Mas às vezes a gente pensa que a vida é só ter abundância. É como a nossa nação. Olha para cá, o Brasil não aguenta mais 4, 8 anos que esse mesmo governo vai ruir. Não aguenta mais pancada. Não aguenta. São 14 milhões de pessoas desempregadas, são 60 mil pessoas mortas, assassinadas. 52 países que estão no BIP não tem tanto assassinato como o Brasil tem. 2015 foi o 5º país mais
com mais morte no mundo. 2018 se tornou o primeiro. A cada 1 minuto morre 2 pessoas com assassinato no país. Estou falando esses dias com uma pessoa, o número de carros blindados tem crescido terrivelmente no nosso país, porque as pessoas estão com medo. Então, presta atenção, homens como esse, precisamos de homens como José, homens que sabem administrar, homens que não pensam em favor do povo. Ele está dizendo assim: olha, não guarde só para você. Essa não é a visão. A visão é, quando a fome vier sobre todo mundo, vocês vão ter para servir, vocês vão ter para abençoar, vocês vão ter para dar. Então no tempo de crise, meu irmão, levanta a mão para a primeira profecia. Deus quer te dar não somente o suficiente para manter a tua casa, mas Ele vai te dar para prosperidade, e vai te dar tanto para você poder abençoar as pessoas, para você ter certeza que é Deus que te deu. Uma nação como um homem desse, querido, ela prospera. Uma nação com uma filosofia como a de José prospera. Quando a fome veio, 55, depois de algum tempo, porém a fome também se espalhou pelo Egito. A fome veio, se espalhou pelo Egito. Não só somente por Israel. Quando o povo clamou a Faraó, olha isso, gente. Desse alimento ele respondeu: todos os egípcios, dirige-se a José e sigam a instrução dele. 56. Quando faltou o alimento em toda parte, José mandou abrir os armazéns, vendeu os cereais aos egípcios, pois a fome era terrível sobre toda a terra do Egito. Irmão, Deus está falando isso. Eu entreguei uma palavra para uma pessoa em 2015 nessa palavra. Falei: filhão, estou tendo uma visão com você. Eu estava lá em Sergipe em missões, 30 dias. E eu disse para ele, pelo zap, eu falei: olha, prepara celeiros, você vai prosperar muito, sua marca vai expandir, vai vir pessoas que cumpriu tudo na vida dele. Sabe o que ele fez? Depois que ele prosperou, sumiu da igreja. Pergunta o que ele tem. Foi gastar, no baralho. Pessoas tolas, cara, que não sabem prosperar. Sabe de uma coisa? A minha palavra hoje nessa parte final em José, para entrarmos nos outros homens por causa do horário, eu quero declarar uma coisa para você. Você precisa ter um coração regenerado para não fazer besteira com o que Deus vai te colocar nas tuas mãos. Um coração transformado. Você precisa de um coração novo, um coração que tenha a capacidade de administrar o pouco, porque Deus vai te dar muito. Para que você abra os celeiros e fala: pode vir aqui, porque na minha casa tem celeiro, tem armazém, tem tudo preparado para servir uma geração que está com fome e com sede. Homens como José, por exemplo, Efésios 4:28 diz: aquele que rouba, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha como repartir, como que está atravessando um período de necessidade. Se eu e você estamos enfrentando, se eu e você estamos trabalhando, gente, não estamos trabalhando só para nós. Olha o texto. Ele está dizendo: se a sua conduta era atirar do outro, pare de fazer isso. Ou seja, trabalhe. Por quê? Porque Deus te deu 2 mãos em 2 braços para você contribuir, trabalhar. E Ele está dizendo: você vai trabalhar, olha que texto lindo, fazendo com as mãos o que é bom, para que não tenha o que repartir com o que está atravessando, para que tenha o que repartir para o que está atravessando um período de necessidade. O Egito, Israel está em necessidade, mas por causa de um homem de Deus, um governador que colocava a sua mão e prosperava. José era assim. Advogando, ele está dizendo o seguinte: eu fui vendido pelos meus irmãos, e lá na frente ele diz: os meus irmãos se uniram para trair e para me vender. Mas a restauração também foi assim. Deus uniu seus irmãos para José perdoar e dizer: Deus me enviou na frente para poupar vocês com vida. Então não reclama do que você está passando. Você vai ser levantado para trazer algo grande para a sua família, algo grande para os seus amigos. Deus vai te colocar em lugares muito maior do que você imagina. Deus vai te dar salários que não deu para ninguém. Deus te dará graça para você alcançar uma prosperidade, para que a obra cresça, o reino cresça, e quem estiver do seu lado vai prosperar junto com você. Deus não vai te dar condição para pisar nas pessoas. Quem está comigo, diga amém. Vamos correr por causa da hora. Precisamos de oficiais, conselheiros honestos, como deputados, por exemplo. Fala um, pastor. Daniel foi um príncipe oficial, ele era um profeta, sim. O significado do seu nome era aquele que é julgado por Deus, aquele que é julgado por Deus. Deus assim o julgou, outras traduções, ou Deus é o meu juiz. Daniel 1:19 diz: o rei conversou com eles, e
impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seus amigos. Assim passaram a servir o rei. 20. Mas sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. 21. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reino Dário. O cara passou várias dinastias. O cara passou vários reinados. De Nabucodonosor para Dário para o rei Medo-Persa. Ele passou os reinados se tornando alguém influente. Ele foi conselheiro. Quem está comigo, diga amém. Ele faz o propósito de 10 dias, não comer na mesa do rei. Depois de 10 dias o oficial volta e fala assim: olha, a aparência dos 10 meninos lá que vieram juntamente do cativeiro são melhores do que os nossos que estão comendo a tua mesa, Senhor. Então vamos bater um papo com eles. Quando fazia pergunta, porque é assim, diga comigo, houve uma conversa. Nabucodonosor fazia uma pergunta. Daniel, Misael e Azarias eram um QI tão forte de sabedoria e discernimento que as respostas eram na ponta da língua. Homens que influenciam autoridades. Quem está me ouvindo? Homens e mulheres que capacitam a sua vida em conhecimento, em estudo, porque não sabem onde Deus quer levá-lo. Jovens que não gostam de estudar, cara, tem que acabar isso na igreja. Jovens que acham que do céu só cai chuva e unção se você buscar. Cara, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ralar. Quem está comigo? Isaías 32:1. Eis que um rei reinará de acordo com a justiça e retidão. Os seus príncipes e líderes governarão conforme o direito. Está na Bíblia. O rei Nabucodonosor, Daniel é esse líder que está junto com seus amigos, governando conforme o direito do reino dos céus, influenciando aqueles que têm autoridade. Diga para o seu irmão: muitas pessoas estão no governo, mas perderam a autoridade. Fala mais alto: muitas pessoas podem estar no governo, mas perder a autoridade. Precisamos de homens e mulheres visionários. Vou falar de um outro homem, esse é o penúltimo, e o outro último eu termino a mensagem. Precisamos falar de homens, diga comigo, visionários. Você lembra que eu falei antes? Inovar o voto. Homens que têm visão política, social, administrativa. Quem é esse homem, pastor? Neemias. Neemias significa aquele que Deus consola. Nossa nação precisa de conforto e consolo. Nossa nação precisa de governador. Jerusalém precisava de Neemias para reconstruir os muros da cidade. Ele lutou pela reforma social e motivou o povo a obedecer a Deus. Homens como Neemias, visionários. Babilônia entra, queima as portas da cidade de Judá, que era o lugar onde havia o templo de adoração ao Deus eterno. E a palavra diz que no primeiro capítulo, quando ele vê o seu irmão Arnani chegar, porque ele servia um rei chamado Artaxerxes, ele era um copeiro, um serviçal. E quando ele ouve, fala: traz notícia lá da nossa terra. As portas estão queimadas, o povo está sendo humilhado, Neemias. O cara chora. Ele levanta o jejum, gente. Ele se compadece com a dor do outro. Por isso que o nome dele é consolo e conforto. Eu pergunto para você: você está chorando porque você passa nas marquises ou debaixo das pontes e vê as pessoas pegando lixo? Isso não te comove? Vai aqui na Cruzeiro do Sul, sai agora e vai lá. Tem crianças na rua. Um cara bem vestido, uma mulher bem vestida, com criança bem vestida. O que você está fazendo? Não tenho dinheiro para pagar aluguel, a gente veio para a rua. E eu e você estamos anulando o nosso voto. Continua fazendo isso. Você está pecando. Eu estou pecando. Neemias não fez isso. Ele chorou, ele buscou uma direção de Deus. Ele falou: Deus, aonde eu posso entrar nessa ruína? Aonde eu posso entrar nesse caos? Quem está me ouvindo? É na hora do caos, da ruína, que Deus quer levantar homens e mulheres de visionários, com esperança, com uma palavra de conforto, com uma palavra sólida. Olha para mim, deixa eu dizer uma coisa que aconteceu com o Brasil, que ninguém quer falar e eu sei. Porque você sabe que eu oro, irmão. Olha para cá, você vai concordar comigo. Nós nos acomodamos com a dor. Concordamos, aceitamos a dor. Estamos que nem o paralítico de João 5. Jesus está fazendo:
o que queres que eu faça? Quero ser curado. Levanta e anda. Ele fala assim, mas não tem ninguém que me lança no tanque. Cara, Jesus está perguntando se ninguém te ajuda. Eu estou aqui para ajudar você, para te dar uma nova perna, para te dar trabalho, para te dar uma nova vida. Mas nem cura você sabe receber. Acostumamos com a dor. Talvez em alguma área, não estou falando só de política, alguma área da sua vida, você se acostumou com a dor, se acostumou a ter uma vida ruim, de notícia ruim, nada dá certo, tudo acostumou. Só que nessa noite Deus é arrancador da tua vida, Deus é arrancador dessa área. Deus vai levantar você, Deus vai te trazer alegria, Deus vai te dar sonhos, Deus vai te dar esperança. Pega, Deus vai te dar renovo, Deus vai te dar um casamento abençoado, Deus vai te dar destino. Deus vai curar você, vai te dar uma nova perna, varão. Deus quer que você se levanta. Não tire a tua vida não. Deus tem algo novo para você. Deus está dizendo que você não é um peixe que não se encaixa em nenhum aquário. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo que a sua natureza, Allah Hassub, é muito maior do que aquilo que aconteceu com você. Você é imparável, não vai desistir. E é isso que eu vim declarar para você. Tenha coragem. Você chora, às vezes ninguém vê, mas Deus te vê. E Ele está dizendo, eu tirarei a humilhação, te darei dupla honra, te darei sentido de novo para viver o que eu tenho na sua vida. Você vai Allah Hassub como a Nahai, vai viver um novo tempo, diz o Senhor. Precisamos de homens como Neemias, visionário, que aprenda a viver o que o céu está falando, não o que acha. Para de viver o que você acha e veja o que o céu quer falar com você. Abre comigo Neemias 6:1, é o penúltimo e vou encerrar. Neemias 6:1, para ganhar tempo. Sanbalat, Tobias, Gesem, os árabes, o restante de nossos inimigos descobriram que havia terminado de reconstruir um muro, que não restavam brechas. Embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares, ou seja, não tinha acabado, os muros levantados, mas as portas saltavam. 2. Então Sanbalat, Gesem enviaram um mensageiro, pedindo que encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono, sabendo que eles planejavam fazer o mal. É exatamente isso. Quando você começa a vir para a igreja, quando você começa a trabalhar, quando você começa a mudar de vida, sempre vai ter alguns amigos ou pessoas que vão tentar impedir o que Deus quer começar a fazer na tua vida. Sempre vai ter pessoas para tentar te parar aquilo que Deus está construindo em você. Quem está me ouvindo? Sempre vai ter pessoas para tentar te desanimar, te jogar para baixo, falar muito, não precisa disso. Deus está dizendo, continua. A sua casa está sendo edificada, teu muro está sendo levantado, você está reconstruindo a tua família. E vai ter inimigos para lutar, para tentar desanimar. Faltou recurso, fica tranquilo, a hora que ele vem o recurso para poder terminar a obra. Você acha que fazer a obra de Deus é molinho? Faz ela para você ver. Vou falar uma coisa que eu falei na sexta-feira: não existe retaliação. Eu disse? Retaliação, o reino mais forte contra o reino mais fraco. Quem é o reino mais forte? O reino de Deus. Quem eu sirvo? O rei dos reis, senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder. Peraí, se eu sirvo o reino mais poderoso, mais forte, o rei que já venceu a morte, que eu sirvo, tem autoridade no nome dele, por que eu estou com medo de retaliação, de orar por alguém que tem... meu Deus do céu, que retaliação que existe? A gente está dando ibope mais para o reino do diabo do que o reino de Deus. Pastor, mas é a brecha? Brecha é diferente de retaliação. É pessoas descapacitadas para tentar se envolver em algo que Deus não chamou ela para fazer naquela hora. Quer um texto? Dou. Gideão, tem muitos com você. Coragem. Dá um grito aí para os covardes ir embora. Só ficou 10 mil. Desses 10 mil, leva para a água lá. O que levar a mão, a boca, separa daquele que põe a cabeça dentro da água. 300, diga comigo, 300. A gente só foca nos 300, mas o que o texto diz? Grita para os covardes ir embora. Ficou só 10 mil, peraí. Muitas vezes a gente olha esse texto e fala assim, covarde, peraí. Eram homens que sabiam a sua limitação, que eles não poderiam entrar numa batalha e não ir até o final. Não adiantava eles entrarem, eles iam morrer. É melhor um covarde morto do que melhor um covarde vivo do que um leão morto. Quem canta de galo, irmão, uma hora vai encontrar o seu.
é saber sua limitação. Eu não estou pronto para ir até o final dessa batalha. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me ajude e me coloque naquilo que Deus está me direcionando. Eu quero terminar. Diga comigo: o muro foi reconstruído em 52 dias. Escuta, todos os vizinhos israelitas ficaram com medo deles, porque viram a obra e teve a ajuda de Deus. Diga comigo: Deus vai te ajudar. Eu profetizo que Deus vai te ajudar na obra que você está reconstruindo. Tudo que você está fazendo para Deus vai ter a mão dele a partir de hoje. Você vai sentir a influência do céu, vai prosperar porque a mão dele está sobre você, a graça dele está sobre você. Eu não sei se te serve, mas é profético. Deus está te dando um destino hoje. Vai aplaudir Jesus? Pode fazer, mano. Oh glória. Para celebrar a reconstrução, diga comigo: quando você sente que Deus está fazendo. Diga comigo: quando você sente que Deus está fazendo, o seu desejo não é de parar, é de celebrar. Mesmo mediante a reconstrução, claro, está ficando bonito. Quando você arruma, reforma a tua casa, por mais que cansativo, depois que fica pronta, alegria. Aquilo que demoraria anos, em 52 dias o muro foi levantado, só faltava encaixar as portas, Anderson. Quem está me ouvindo? Sabe de uma coisa? Você foca muito no que perdeu, mas não foca no que Deus já fez na tua vida. Do que Deus já fez na tua vida é maior. Celebre por isso. É as pequenas vitórias, então dá glória. Parei de fumar, dá glória. Parei de beber, dá glória, meu filho. Se você não dá glória nas pequenas coisas, como é que você vai dar glória nas grandes que vem aí para te encontrar? Oh meu Deus, aleluia. Não pôs as portas, não tem. Calma, não é agora, põe a porta daqui a pouco. Fica sem porta o banheiro. Porque não é qualquer porta que Deus quer colocar na tua. É a camarão. Jeremias 31, 25. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Pega aí. Restaurarei o cansado e saciarei o enfraquecido. Eu profetizo: Deus está restaurando a tua força para você ir mais longe. Deus está saciando a tua sede para você alcançar aquilo que você projetou. Eu profetizo em nome de Jesus: a tua vida, a tua família é grande. Continue trabalhando, continue reconstruindo, porque aquilo que demorou em 52 dias, Deus pode fazer por você. Louvado seja o nome do Senhor. Homens como Neemias, visionários, que olha os lugares de ruína, olha as brechas, está derrubada a educação, está derrubado isso. É como eu falei: irmão, tá bom, você vai fazer a educação, beleza. Aí você pega um copo, põe um furo no fundo do copo, põe água, aí você vai vendo sair. Todo mundo promete a água. Aí é assim, ó, vou dar esse exemplo aqui. Imagine no copo, colocando a jarra de água e o furo. Aí você promete educação, melhora na economia, trabalhos novos. Tá bom, mas por favor, tampa o copo, o buraco. Ninguém fala do buraco do copo. Tá bom, você vai fazer, beleza, mas por favor, fecha aqui o buraco. Diga para o seu irmão: identifica o problema e fecha ele. Neemias começou a fechar as brechas do muro. Não vou nem falar como foi o texto, senão a gente perde o último homem. Diga comigo: precisamos. Esse é o pior para mim. Por quê? Porque fala da minha categoria, da classe que eu faço parte e que eu defendo, independente dos erros deles e dos meus. Precisamos de sacerdotes, pastores íntegros. Você lembra que Neemias tinha um contemporâneo chamado Esdras? Quem era Esdras, pastor? Segura. Esdras era um escriba, copista, escrivão da lei de Moisés. Entendido na lei de Moisés, o significado do nome Esdras é ajuda, auxílio e socorro. O que um pastor é? Isso aí. O que o Brasil precisa? Diga comigo: ajuda, auxílio e socorro. Não é Bolsa Família. Se eu continuar alimentando a pobreza, não é a mão, é a mentalidade que precisa mudar. Tem pessoas pegando Bolsa Família que nem está desempregado. Cadê o glória, gente? Por
isso que eu comecei pedindo para não gravar, para não escandalizar, mas o meu posicionamento como político, para a política é esse. Um pastor, ele influencia um governo, como José, como Daniel, como Neemias. Ele influencia, ele ajuda, ele auxilia, ele ora. Amém? Nós somos os cristãos. Nós que temos que ser íntegros. Talvez lá no seu, vamos supor que lá no seu trabalho trabalha um espírita, um budista, um muçulmano e um judeu, e você como cristão. A ideia não é quem está certo e errado. A ideia é que os quatro vão olhar para a conduta do cristão. Você não pode fazer isso. Por que você está falando assim? Você é julgado. Por quê? Porque no mínimo todos esperam que o cristão seja diferente. No mínimo, que o que ele carrega tem que ser diferente dos outros. O significado do nome de Esdras é ajuda. Então, se no meu trabalho eu sou um cristão e minha amiga que é budista está precisando da minha ajuda, e eu falo não, o que eu estou sendo? Negligente, cara. Não estou sendo um cristão, porque a essência e a natureza de um cristão é servir, é ajudar as pessoas. Aleluia. Segunda coisa, auxiliar. Seu chefe fala assim: hoje você vai ter que ir embora mais tarde. Por mais que eu não goste, por mais que eu tenha um compromisso que talvez não seja tão importante do que comer no McDonald's com a namorada, vai trabalhar até as 10 hoje. Ah, é? Até as 10? É. Tá bom. Às vezes é um teste para te promover. Aí você fala: não, hoje eu tenho um compromisso. Vou te falar como eu fui supervisor da minha empresa. Meu chefe fez um teste com 25 promotores, eu disse? Ele falou: dos 25 você foi o único que falou a verdade. Quando? Ele falou: quando eu perguntei se você tinha chegado na loja ou não, eu estava na loja. E não foi só esse, porque a maioria ficou em casa o dia de chuva. O celular, ó, perdeu o sistema, não tinha como gerenciar o rastreamento. E quando ele fez a pergunta: onde você está? Eu falei: estou saindo de casa. Ah, para onde você está indo? Estou indo para tal loja. Na verdade não foi isso. Ele falou: para onde você está? Na loja X, porque a gente tinha um cronograma. Então ele sabia que o atendimento seria naquela primeira loja. Aí ele falou assim: você está na loja tal? Eu falei: não, estou saindo de casa. Ele falou: ah, tá, porque eu estou aqui. Quando eu cheguei ele falou isso. Falou: vou te indicar para a supervisão, porque você é verdadeiro e íntegro. Você pode aplaudir Jesus. Escuta. Uma das coisas que ele falou assim, ó, não foi só isso. Ele falou assim, ó: eu me escandalizei com muitos pastores. Eu vejo os seus vídeos lá. Eu falei: meu Deus, é verdade, a gente é público. Aí ele falou assim, ó: de todos os cristãos que eu encontrei, até alguns que estão dentro da empresa, você é o que eu mais confio. Por causa disso, eu quero ir na igreja com você. Diga para o seu irmão: Deus vai te colocar em lugares para tirar o escândalo. Vai te colocar em lugares para você arrancar o escândalo do evangélico que deixou a mancha lá. Esdras é esse cara. Agora concluo de verdade. Esdras 7,6. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era um escriba que conhecia muito a lei de Moisés dada pelo Senhor. Escute, gente: o Deus de Israel, o rei lhe concederá tudo que ele tinha pedido, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Cara, quase todos os textos que eu li está falando a mão do Senhor era, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Se um justo governa, o povo se alegra. Ou seja, há uma influência divina em tudo que aquele homem está governando, fazendo, aquele homem que está legislando, fazendo, aquele que está levantando leis em prol da sociedade, não contra uma filosofia. A ideia é que cada um quer implantar a sua filosofia. Nós somos esse movimento, contra aquele movimento, vamos estabelecer. Não, a ideia de uma sociedade não é essa. Alguém pode falar isso lá, de vez de colocar desculpa falar, irmão, um filho de Deus abençoado, para não falar outra palavra, orando em línguas na televisão? Não vou nem falar o nome dele. Alguém precisa falar isso lá? Não vai ser eu, não como político. Se eu for me posicionar, vai ser como Esdras. Deus me chamou para ser sacerdote, não prefeito. Deus me chamou para ser sacerdote, não vereador. O dia que você vê uma carinha minha sabe por quê? Vou te falar, em 2004 eu disse. Ana Mendes veio do México. O Tuma estava lá na fila, e hoje ele é político. Por isso eu acredito. Estava eu e alguns amigos na conferência lá
no Canindé não, meu Deus, na Palmeiras, ginásio, Parque Antártico, obrigado. Verdão, me batizei no Verdão, varão. Então tem um pouco do Verdão também. Foi um mover tão forte, irmão. Mais de 6.000 pessoas na conferência profética. Ana Mendes fala assim: olha, eu estou tendo uma visão, e eu acredito que foi mesmo. Ela falou: alguns jovens que estão aqui serão levantados para a política em 2004. Estava eu, o Emerson, meu amigo do Bola, o Marcelo que hoje é do Louvor, pastor Esdras, alguns irmãos. Só que do meu lado só estava o Erley, o Emerson, o Marcelo e outros irmãos que eram do ministério. E eu me lembro que foi nítido a voz do Espírito para mim. Eu fui dar o passo para ir na frente. Falei, por quê? Empolgação. O Espírito falou: não te chamei para ser político, eu te chamei para ser como um libertador, como Gideão. Você vai trocar trombeta. Ele falou isso aqui, meu espírito: você vai tocar trombeta, você vai correr com ela, você vai pegar vaso e vai colocar fogo dentro do vaso. Você lembra como Gideão ganha a guerra? Trombeta, vaso e fogo dentro do vaso. E os medianitas se mataram, não teve guerra. Trombeta era para anunciar que Deus era o Deus de Israel. Vaso significa quebrar no mandoleiro, ou seja, humildade, simplicidade. E fogo, porque os medianitas tinham medo de fogo, e Deus é um fogo consumidor. Diga para o seu irmão: quando Deus te chama para algo, não tem como você correr disso. Alguns eu fiquei. Quando eu olhei para o meu amigo, eu comecei a chorar. Eu falei assim: cara, Deus me chamou para ser profeta, Deus me chamou para ser político. Aquilo alegrou a nossa alma. Ele me segurou, me abraçou, falou: cara, senti Deus no que você falou. A gente ficou os três abraçados. Tá nós três ainda como sacerdote até hoje. Você entende o que eu falo? E os que foram, alguns foi selecionado e hoje são políticos mesmo. Foi Deus. Se você não tem certeza do que você está fazendo para Deus, não vai pela empolgação, irmão. Eu termino dizendo, 2 Crônicas 15:7: todavia, sede fortes, confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Amém? Que eu e você possamos entender o que Deus quer fazer nesse período do Brasil que eu quero.